A nova pesquisa IPEC saiu ontem e a gente vai falar dela aqui no nosso canal, como a gente tem feito desde o começo do mês. A gente vai manter a mesma coisa das outras semanas. O clima dessas pesquisas é de total estabilidade e muita cristalização de votos. Mas tem algumas coisas interessantes para a gente notar nessa nova pesquisa do IPEC. Nos votos gerais, o Lula está com 50% e o Bolsonaro está com 43%. Ambos se movimentaram dentro da margem de erro. O Lula para baixo, Bolsonaro para cima. Não se esqueçam que esse é um padrão de qualquer pesquisa. Se um baixa, o outro precisa subir. O que diz pra gente que está tudo na mais absoluta estabilidade. O cenário não mudou nada até agora. Nos votos válidos foi onde a coisa se mexeu um pouquinho mais. Lula está com 54% e Bolsonaro está com 46%. Como nós acreditamos que isso não vai acontecer na vida real no próximo dia 30, nós vamos aplicar aqui essa margem de erro. Pela margem de erro, o Lula teria algo entre 52% e 56%. O maior valor de 56% é improvável, então a gente vai descartar esse valor. Vai ser o menor ali de 52%. Bolsonaro tem algo entre 44% e 48%. Como já sabemos, ele deve ter algo bem mais próximo a 48%. Dois detalhes nessa pesquisa deixam a gente um pouquinho com essa certeza. E também deixa o cenário um pouco mais complexo. Os brancos e nulos não se mexeram. E como essa pesquisa já disse, o Bolsonaro já captou o máximo de votos que ele podia captar de Ciro e de Simone Tebet. Para vencer, o Bolsonaro precisará tirar votos de Lula. E essa informação é muito importante. Essa pesquisa deu dois índices favoráveis e animadores para o Bolsonaro. A rejeição dele, que saiu de 50% e foi para 46%, o que torna a possibilidade dele virar os votos ainda mais real. E a avaliação positiva do governo dele, que praticamente empatou com a avaliação negativa. Essa percepção e as circunstâncias que a gente tem dito aqui desde o começo do mês pode ser que favoreça com que essa virada aconteça. E a outra pesquisa que saiu hoje, a pesquisa IPESP, também mostrou o mesmo cenário de absoluta estabilidade, mas mostra essa possibilidade de empate técnico entre o Lula e o Bolsonaro. Pela pesquisa, o Lula tem 49% e o Bolsonaro tem 43%. A margem de erro dessa pesquisa é de 3 pontos. Então, pela margem de erro, o Lula pode ter algo entre 46% e 52% e o Bolsonaro pode ter algo entre 40% e 46%. Nos votos válidos, a pesquisa do IPESP deu um resultado um pouquinho semelhante com a do IPEC também. Nesse cenário, o Lula tem 53% e o Bolsonaro 47%. Se aplicada a margem de erro, o Lula tem algo entre 50% e 56%. Lembre-se que a gente falou, é muito difícil a gente encontrar um cenário tão favorável assim para o Lula, então descartem 56%, vai ser mais próximo de 50% mesmo. E o Bolsonaro, com 47%, também pode bater nos 50%. A pesquisa do IPESP também mostrou que o debate na Band não alterou muito a percepção que as pessoas têm tido, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, e também não foi capaz de causar uma alteração tão significativa assim na intenção das pessoas em votar por um ou por outro. O dado mais interessante dessa pesquisa é o mesmo do IPEC, a aprovação do Bolsonaro com relação à maneira dele de governar. Essa é uma boa notícia para o Bolsonaro. Agora, se isso vai converter votos, é algo que a gente ainda vai precisar ver no dia 30. Mas pode ser que também não. As chances de Bolsonaro virar existem, mas tem algumas circunstâncias que também podem ser impeditivas. Em várias cidades e capitais brasileiras, por exemplo, o preço de produtos da cesta básica voltou a disparar. A mesma coisa também aconteceu com os combustíveis. Em várias cidades, ele voltou a passar de R$ 5,00. E teve um anúncio do Banco Central que também frustrou a campanha de Bolsonaro, porque ele diz o oposto disso na televisão e nos debates.
Enquanto Bolsonaro diz que a economia está bombando, o anúncio do Banco Central diz que a perspectiva de crescimento do Brasil é muito menor do que se esperava. Aquele outro vídeo dele, falando sobre pintar um clima com uma menina venezuelana de 14 anos, também pode pesar. Além disso, outro corte de outra entrevista dele a outro podcast reforça ainda mais que tem algo errado nessa declaração dele. Esse é o corte em questão. Atrás tinha duas, três meninas bonitinhas de uns 14, 15 anos de idade. Eu desci da moto, posso entrar? Entrei. Estavam se arrumando para quê? Para fazer programa. Para fazer programa. E enquanto a gente estava gravando o vídeo, surgiu outro vídeo do Bolsonaro se desculpando pelas falas das meninas venezuelanas em São Sebastião, lá em Brasília. Confira esse vídeo agora. Prezadas irmãs e irmãos venezuelanos, estamos indignados com as últimas ações de alguns militantes de esquerda que, sem nenhum pudor, estão pressionando mulheres venezuelanas a fim de obterem vantagem política nesse momento. Mesmo depois da decisão do TSE, tomada em função da mentira que vinha sendo vinculada sobre minha pessoa, esses inomináveis agora dirigem seus ataques contra essas mulheres. As palavras que eu disse refletiram uma preocupação da minha parte no sentido de evitar qualquer tipo de exploração de mulheres que estavam vulneráveis. A dúvida e a preocupação levantadas foram quase que imediatamente esclarecidas à época pela nossa ministra da Mulher, Damares Alves, que foi ao local e constatou que as mulheres citadas na live eram trabalhadoras. Minha esposa Michele, a senadora eleita Damares e a embaixadora da Venezuela estiveram hoje com essas senhoras, prestaram seu apoio e constataram que elas estão reconstruindo suas vidas no Brasil. Elas, inclusive, ajudam outras venezuelanas refugiadas a encontrarem uma profissão e melhor se integrarem à nossa sociedade. Se as minhas palavras, que, por má fé, foram tiradas de contexto, de alguma forma foram mal entendidas ou provocaram algum constrangimento às nossas irmãs venezuelanas, peço desculpas, já que meu compromisso sempre foi o de melhor acolher e atender a todos que fogem de ditaduras pelo mundo. E a Operação Acolhida é o melhor programa de atenção aos migrantes e refugiados da América Latina. Hoje, moram em nosso país mais de 375 mil venezuelanos. Como um país cristão, devemos acolher ao próximo. A nossa nação cuida e abraça a todos. Agradecemos especialmente a nossa querida embaixadora da Venezuela, Maria Tereza Belândria, pelo seu excelente trabalho. Lula tem cometido outros erros estratégicos que esperamos que ele perceba antes de ir ao último debate. Esses erros estratégicos estão na corrupção e na falta de uma posição mais incisiva na hora de responder a algumas questões, em especial a pauta de costume. Lula não dialoga com essa pauta tão bem quanto o Bolsonaro faz. O erro que ele cometeu na Band de deixar o Bolsonaro falando sozinho por 5 minutos não deve se repetir na Globo. A Globo tem um debate muito mais engessado, porém ela deve seguir um formato bem semelhante ao que rolou na Band e deixar os dois terem a liberdade de dialogarem como aconteceu lá. Alguns programas que o Bolsonaro lançou podem explicar essa avaliação positiva dele, mas talvez não sejam tão suficientes assim para garantir uma vitória no segundo turno ou para garantir que ele vire os votos. Bolsonaro está feliz que 700 mil pessoas do Auxílio Brasil já procuraram a Caixa atrás do empréstimo consignado. Porém, isso não é tão suficiente assim para as coisas mudarem de lugar. Por isso que ele está fazendo o possível para falar da pauta moral, porque é uma pauta que engaja e ele sabe que isso engaja muito bem. Mas até aqui, nem isso tem parecido ser suficiente para atingir algo para fora da bolha dele. Esse incidente que aconteceu em São Paulo, onde o Tarcísio alegou uma tentativa de ataque em Paraisópolis, está sendo usado como uma forma de associar o Lula a bandidos. Mas essa estratégia erra em incluir nessa conta as pessoas que são parte dessas comunidades. E errar assim a essa altura do jogo é um luxo que o Bolsonaro não deve se dar,
caso ele queira mesmo vencer. Ao menos é o que a gente tem visto acontecer na campanha dele até aqui. Pode ser que mude, pode ser que não.